Santos Pedro e Paulo apóstolos. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar, à espada, Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós,
quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na poeira dos caminhos antigos, dois homens caminharam em direções opostas, mas com o mesmo fogo no coração. Pedro, o pescador inquieto, o impulsivo transformado em pedra. Paulo, o perseguidor convertido em apóstolo dos gentios. Ambos frágeis e firmes, contraditórios e convictos, tornaram-se colunas de uma igreja nascente, erguida com lágrimas, prisões e fé inabalável. Hoje, em pleno século XXI, entre arranha-céus e resoluções aceleradas, ainda somos cercados por prisões invisíveis, o medo de sermos quem somos, a angústia diante do sofrimento alheio, a pressão de um mundo que exige desempenho acima de sentido. E como Pedro, cercados de correntes modernas, ansiamos por um anjo que nos desperte e diga: levanta-te depressa. Há em nós uma igreja orando silenciosa que clama por liberdade não apenas física, mas da alma que anseia por verdade. E Paulo nos fala em tom sereno e firme: o combate continua. Hoje ele não se trava com espadas, mas com palavras, gestos, decisões éticas, resistência ao egoísmo. Combater o bom combate é amar quando o mundo grita ódio, é anunciar esperança quando tudo parece ruir, é guardar a fé não como relíquia, mas como centelha viva. Neste tempo de vozes difusas e verdades líquidas, Pedro nos oferece raízes e Paulo asas. E o Cristo, que os uniu na missão, ainda hoje nos pergunta: quem dizes que eu sou? Não como provocação, mas como convite ao encontro, à construção, à coragem de sermos igreja não só de pedra, mas de carne que pulsa. Pedro e Paulo vivem em nós quando ousamos crer, servir, libertar, mesmo com medo, mesmo em cadeias e porque sabemos que a luz ainda visita as celas. E a porta ainda se abre. Oração. Senhor da luz que rompe as celas. Pai que envia anjos mesmo nas madrugadas da alma. Tu que fizeste de Pedro uma rocha e de Paulo um farol. Ouve agora nossa prece moldada no barro dos dias. Dá-nos, Senhor, a coragem de Pedro. De levantar-nos, mesmo acorrentados pelo medo. De seguir-te mesmo sem entender o caminho. De permitir que a oração dos outros nos sustente. Quando nossos pés já não firmam o passo. Ensina-nos como Paulo a reconhecer a tua presença. Nos combates invisíveis de cada dia. Ao escutar com paciência. Ao escolher a verdade mesmo quando custa. Ao anunciar com a vida aquilo em que cremos. Que possamos também combater o bom combate. Não com armas ou gritos, mas com gestos que curam. Com palavras que reconstroem. Com atitudes que libertam. Faz de nós, Senhor, anjos terrenos. Que toquem ombros abatidos. Que abram portas esquecidas. Que conduzam outros ao reencontro consigo mesmos e contigo. E quando nos perguntarem quem és, que a nossa resposta não esteja apenas nos lábios, mas no modo como caminhamos. Como perdoamos, como amamos. Porque a fé que professamos. Essa pedra sobre a qual edificaste tua igreja. Só terá sentido se for verbo. Se for ponte. Se for vida. Amém.